Olá, pessoal. Continuaremos o nosso estudo do cálculo diferencial. Aí a gente vai continuar nos conceitos que ficaram a partir do exemplo anterior, né? O exemplo 14. Então, o primeiro conceito de distância entre dois pontos, né? A priori, a gente está dois pontos, supor aqui um ponto A e um ponto B. A distância entre esses dois pontos é um segmento, né? O comprimento do segmento, geometricamente, de uma linha reta, né? Porque existem vários caminhos que saem de A e vai até B, mas a distância é exatamente o segmento de linha reta. Como a gente está trabalhando no plano cartesiano, então é interessante a gente verificar essa distância em termos de coordenadas. Então vamos fazer uma construção. Veja só, considerando aqui o plano cartesiano, x e y, colocaremos então dois pontos, ponto A e o ponto B, da mesma forma anterior. Então, a distância entre esses dois pontos é exatamente esse segmento aqui, ó. Beleza. Só que o ponto A, ele tem a coordenada em relação ao eixo x, coordenada xa, né? Em relação ao eixo y, ele tem a coordenada ya, certo? O ponto B, por sua vez, tem a coordenada xb e também tem a sua coordenada correspondente yb. Dessa forma, a gente vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo. A base dele e a altura, que são os dois catetos. Então, essa distância aqui pode ser obtida como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo, em que um dos catetos vai ser xb menos xa e o outro cateto vai ser yb menos ya, né? Ciente que essa distância aqui é exatamente o cateto. Aí vai ser o final menos o inicial, né? Como xb é maior do que xa, então não precisa do módulo. Precisaria do módulo aqui, né, para garantir, mas nesse caso não precisa da forma que eu construí. Mas no caso geral, é só colocar o módulo, assim. E no final das contas vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Não precisou do módulo. Pronto, usando o teorema de Pitágoras, então a distância ao quadrado é igual um desses catetos ao quadrado, xb menos xa, mais o outro cateto ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Isolando essa distância, vou fazer aqui abaixo, a distância vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, vamos só reescrever isso para formular. Dado os pontos A de coordenadas xa, ya e o ponto B, xb, yb, a distância, denotada dessa forma, de A até B é igual, distância de A até B vai ser igual, a partir do que a gente fez, né, a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb, ya ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Ok? Então a gente já sabe a forma da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vamos fazer só esse exemplo aqui, ó. Vamos supor o ponto A 1 menos 2 e o ponto B 5 e 1. Então a gente tem, ó, xa, primeira coordenada do ponto A é 1, ya, segunda coordenada do ponto A, menos 2, xb, primeira coordenada do ponto B é 5, e yb, segunda coordenada do ponto B é 1. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada, pela fórmula, xa menos xb quadrado, ya menos yb
ao quadrado. Aí, substituindo os valores, a gente vai ter o quê? Quem é o XA? XA é 1. 1 menos. Quem é o XB? XB é 5. 1 menos 5 ao quadrado. Mais. Quem é o YA? YA é menos 2. Quem é o YB? YB é 1. Menos 2 menos 1 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar raiz. 1 menos 5 menos 4 ao quadrado. Menos 2 menos 1 menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada. Menos 4 ao quadrado dá 16. E menos 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância de A até B é 5. Só fazendo os pontos no plano cartesiano, a gente vai ter essa distância aqui, ó. O ponto A é o ponto 1 e menos 2, e o ponto B é o ponto 5 e 1. Então, essa distância aqui é 5, ok? Aí, a gente vem agora o conceito de circunferência. A circunferência de centro AB e raio R, sempre positivo, é por definição o lugar geométrico dos, do plano cartesiano, né, x e y, cujas distâncias ao centro, AB, são iguais a R. Então, a gente tem ó, um ponto centro, né, que é coordenadas AB. Então, o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância a esse ponto é chamado de circunferência. Né? Todos os pontos, assim, ó. Não está bem perfeito, não. Mas a ideia é essa. A ideia é que você tenha o conjunto de todos os pontos. Aí. Todos os pontos que têm a mesma distância a um ponto centrado no centro de todos esses pontos. Então, a gente tem uma circunferência. Circunferência é exatamente essa linha vermelha que eu acabei de fazer. Né? Então, essa definição de circunferência parte a partir dessa distância aqui, ó, que é sempre igual. Essa distância é sempre igual. Né? E essa distância igual é chamada de raio da circunferência. E esse raio, e com o centro, caracteriza a circunferência, tanto na geometria quanto na geometria plana quanto na geometria analítica. A gente caracteriza a circunferência pelo raio, ou pelo raio e o centro. Aí vamos só ver como é a equação que descreve a circunferência. Só fazer uma breve dedução. O que eu quero descrever? Esses pontos vermelhos, né? O que acontece com cada ponto desse? A distância de um ponto desse até o centro, AB, é sempre igual a R. Então, a distância de um ponto desse vai ser o quê? Vai ser pontos variáveis, né? São pontos da forma x, y. Então, a distância dos pontos x, y, até o centro C, AB, vai ser sempre igual a R. Distância sempre igual a R. Só que a distância entre x e y a B, por definição, a gente sabe, a distância entre dois pontos. Vai ficar o quê? A raiz quadrada pode ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Só para ficar claro, é x menos a ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. É a mesma coisa, né? Não tem diferença não. Por causa do quadrado, acaba sendo igual, né? Enfim, aí fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso dentro da raiz igual a r. Aí, como eu tenho ao quadrado e r é positivo, eu posso levar os dois lados ao quadrado. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência de raio R,
e centro AB, né? Centro em AB. Se caso esse centro aqui coincidir com a origem, a gente vai ter uma equação dessa forma: x quadrado, y ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, esse é o caso em que a e b são zero. Agora sim, vamos para o exemplo 15. O exemplo 15 diz: esboça o gráfico da função f dada pela regra x em y, né? Pega um x e eleva em y, em que x quadrado mais y quadrado é igual a 1 e y é maior ou igual do que zero. Esse x quadrado mais y quadrado igual a 1, a gente acabou de ver que é uma circunferência. É uma circunferência de raio 1 e centro na origem. Então, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, junto com a condição y maior ou igual do que zero, a gente tem que achar aqui a função, né, que está implícita. Se, somente se, vou isolar o y. Y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado e y é maior ou igual do que zero. Isso se, somente se, e y, vamos extrair a raiz, aí aparece mais ou menos. 1 menos x ao quadrado e y é maior ou igual do que zero. Aí agora a gente usa a condição maior ou igual do que zero, junto com a equação que a gente isolou o y, pegando apenas a parte positiva para usar a parte y maior ou igual do que zero. Y não pode ser negativo, né? Porque ele é maior ou igual do que zero. Então, juntando essas duas condições, eu vou ter que y é igual. Igual não, né? É igual. É igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a função, né, o gráfico da função, já disse que era uma função. A função é uma função que sai de um conjunto A em B. Vou pegar aqui A e B, que eu não sei quem é o domínio contra o domínio. Que pega um x e eleva em um y, né? Tal que esse y é igual a 1 menos x ao quadrado. E ele pede para fazer o gráfico. Como é que eu faço o gráfico dessa função? Primeiro a gente pode ver o domínio, né? O domínio da função f é o conjunto de todos os números reais, tal que, toda a expressão está dentro da raiz, não pode ser negativo, né? E não negativo significa maior ou igual do que zero. Isso é não negativo. Mas como é que eu encontro os valores de x para 1 menos x quadrado maior ou igual do que zero? Vamos lá, 1 menos x ao quadrado maior ou igual do que zero. Isso acontece se somente se. Posso usar o quadrado da diferença? 1 menos x, 1 mais x, maior ou igual do que zero. Aí a gente pode dividir em dois casos, né? O primeiro caso, os dois são positivos. 1 menos x, a gente pode fazer o jogo do sinal. Acho que o jogo do sinal seria até melhor. 1 menos x maior ou igual do que zero. E 1 mais x maior ou igual do que zero. Isso aqui já foi feito em aula anterior. Isso implica em que 1 menos x maior ou igual do que zero, quer dizer x menor ou igual que 1. E 1 mais x maior ou igual do que zero, isso implica x menor ou igual, né? Vou ajeitar aqui. X maior ou igual, né? Maior ou igual do que menos 1. Então, x menor ou igual do que 1 e x maior ou igual do que menos 1, isso implica em x maior ou igual do que menos 1 e x menor ou igual do que 1. Beleza. Aí o outro caso, segundo caso, eu vou ter o primeiro menor que zero e o segundo menor que zero, né? Os dois têm que ser menor que zero. Então, isso implica x maior que 1 e x menor que menos 1. O número é maior que 1 e menor do que menos 1, né? Então, isso aqui não existe, não. É um conjunto vazio.
Não existe números que seja maior do que um e menor do que menos um. Então, esse segundo caso, a gente tem o conjunto como sendo vazio. Então, a gente tem apenas o primeiro caso, x entre menos um e um. Então, o domínio da função é essa. Então, a gente vai ter uma função f de x igual a raiz de um menos x ao quadrado, né? Entre menos um e um. Então, fazer o gráfico dessa função é fazer o gráfico de uma circunferência entre menos um e um. Uma circunferência, mas é só a parte positiva, né? Só a parte positiva. Então, vamos fazer, né? Na hora de fazer o gráfico, tudo tem que fazer sentido, né? A gente sabe o quê? Que tem que ser uma circunferência, no caso, um pedaço de uma circunferência, e tem que ser uma função. Tem que estar entre menos um e um, né? Tem que satisfazer toda essa condição. Então é bem simples de fazer. Primeiro, eu sei que a circunferência que a gente acabou de ver tem raio 1. Então eu coloquei logo os pontos 1, que vai passar exatamente por aqui, ó, né? Mas não vai ser completa. Por quê? Porque se fosse completa, não seria uma função. Lembra que a gente passa uma vertical, se toca em dois pontos, não é função, então não é completa. E também não faz sentido ser completa porque eu estou apenas com a parte positiva. A parte positiva é essa de cima, a de baixo é negativa. Então, só para ficar claro, essa parte de cima aqui seria f1, chamada de f1, igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E a parte de baixo seria uma outra função, vou chamar de f2, como sendo menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, se você for fazer o gráfico dessa função que a gente está fazendo, é só essa parte de cima aqui, ó. E o gráfico da parte negativa é só a parte de baixo. E as duas separadas são funções. Quando você tem a equação x² mais y² igual a 1 sem restrição, você não tem uma função. Você tem uma equação, mais uma função não. Que você tem funções implícitas aqui dentro. No caso, a gente pode tirar essas duas. Ó, dito isso, o gráfico está feito, né? Só fazer essa, essa linha aqui, ó. Tá muito reta, não, mas... Enfim, é uma semicircunferência. Ficou torto, mas é uma semicircunferência, né? É 1, porque o raio é 1, faz sentido, né? O domínio da função é esse aqui, ó. Menos 1 a 1, fechado. Menor ou igual é fechado. Então, tudo faz sentido, né? E para cada ponto que você pegar entre menos 1 e 1, você tem uma f desse ponto, né? Então, você tem o gráfico da função. Aí, aqui é ruim de fazer o desenho, ok? Vamos fazer o último exemplo, o exemplo 16. Pergunta o seguinte: o conjunto H, formado por xy dentro do R2, tal que x² mais y² menos 2y igual a zero, é gráfico de uma função. E para explicar o porquê, né? Vamos lá, vamos verificar se isso é gráfico ou não de uma função. Primeiro, a gente vai ver que figura geométrica é essa. Eu desconfio que é uma circunferência. Por quê? Porque a gente está estudando circunferência, né? Pronto, vamos lá. X, e por causa da forma x² e y². Só que esse menos 2y aqui está quase me atrapalhando, mas não está me atrapalhando não. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar um quadrado perfeito. Então, eu vou colocar esse y, já está, né? Esse y junto do y. Para fazer um quadrado perfeito aqui, preciso do quadrado do segundo, né? Eu tenho o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é o que está faltando. Então, eu vou somar dos dois lados. Ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y. Aí eu vou somar dos dois lados o 1. Somei 1 aqui para poder completar o quadrado. E do outro lado, como tem zero, fica 0 mais 1, que fica 1. Né? Então, x ao quadrado repete, mais... Aí aqui eu tenho um quadrado perfeito. Ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. É aquela historinha de completar quadrado. Se eu desenvolver esse y menos 1 ao quadrado, vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1.
ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então tá tudo ok. Tudo isso igual a 1. Esse negócio de completar quadrado é exercício. Você faz bastante exercício completando quadrado. Aí você começa a visualizar os quadrados, né? Existe uma regrinha. Você tem aqui, deixa eu só lembrar da regrinha aqui, ó. Esse 2y aqui é o quê? É duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí a regrinha diz o seguinte: você divide pelo primeiro, o primeiro está ao quadrado, então você divide pelo primeiro sem estar ao quadrado, né? E divide também por 2. O resultado você pega e eleva ao quadrado e soma, né? Faz isso. Nesse caso é um, deu bem certinho, né? Por exemplo, se fosse 4y ali, no lugar do menos 2y. Aí você divide pelo primeiro e divide por 2. Aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2. Aí você eleva o 2 ao quadrado. Então você teria que somar 4. Eu somei 1. Mas se fosse 4y, você teria que somar 4. Isso vale, porque tem situações em que é bem complicado, aparece uma raiz, várias letras, né? Aí a regrinha acaba não confundindo. Mas nesse caso simples, né, que aparece menos 2y mais 1, basta somar 1 e completar o quadrado. Feito isso, a gente tem a equação de uma circunferência, né? Circunferência. Diferença de raio. Circunferência. É de raio 1. 1 ao quadrado é 1. Então o raio é 1. E o centro dessa circunferência é x menos o centro, no caso 0. E y menos o y do centro, no caso 1. Né? Então a gente tem o centro 0 e 1. Ok? Vamos fazer o gráfico desse conjunto, né? O gráfico da função não, o gráfico desse conjunto. E é chamado de representação geométrica. Vamos fazer a representação geométrica desse conjunto? Veja só, fazendo o plano cartesiano, qual é o centro dessa circunferência? É 0 e 1. Ponto 0 e 1 é exatamente isso aqui, ó. 0 e 1. Aqui é o centro. Aí, o raio é 1. Então, vai ser exatamente uma circunferência assim, ó. Né? Uma coisa assim. Ficou errado, né? Só ajeitar aqui. A circunferência em volta desse ponto 1. Pronto. Então a gente tem feito a circunferência, né, de raio 1. Então toda a distância do centro até a borda é 1, né? Daqui para cá é 1. Né? Deixa eu só ajeitar esse 1 aqui, ó. Né? Para cá, ó. Aqui que é 1. Esse aqui ficou para a esquerda. Menos 1. Isso aqui é menos 1. E esse aqui é 1. Aí para cima 2 e aqui é o 0. Então daqui para cá mede 1. Daqui para cá mede 1. Para a direita é 1. Para a esquerda é 1. Para todo lado. A distância do centro de qualquer borda, qualquer ponto da borda, vale 1. É uma função? Essa é a pergunta. A resposta é não, porque a gente passa uma vertical aqui, ó, toca em dois pontos, né? Ó, esse e nesse. Então não é uma função. Não é função. Essa é a resposta. Não é função. Depois de feito. Por quê? Aí pergunta por quê, né? Porque se você pegar um ponto entre menos 1 e 1, você vai obter dois valores para y. Ou seja, né, não é função, pois existem pontos nesse conjunto, menos 1 até 1, menos 1 até 1, né? Existem pontos x aqui dentro, deixa eu ajeitar, né? Tal que, na verdade, que se associa com mais de um y. Ah, mas tá rindo até para escrever. Que se associa com mais de y tal que.
y é igual a gente isola o y da expressão lá de cima, né? Y é igual a raiz de 1 menos... Vamos isolar? Fazer a continha aqui abaixo, só para a gente isolar, ó. Lá aqui em cima, isolar o y. Vai ficar y menos 1 ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Extrair a raiz. Fica y menos 1 igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. É sem restrição, viu? Então, por isso fica o mais ou menos. A gente pega o 1 e passa para o outro lado. 1 é igual a 1 mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, existe x entre menos 1 e 1 que se associa com mais de um y, tal que y é igual a essa expressão aqui, ó. 1 mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Que essa equação aqui é equivalente à equação da circunferência que está aqui acima. Equivalente, exatamente à equação da circunferência, só que com o y isolado, né? Então você tem o quê? Um x, um não, vários, mas só um era suficiente para quebrar a condição de função. Você tem pelo menos um x que se associa com dois y, dado por essa relação. Então não é função, não é função. Dessa forma não é. Pronto, então na próxima a gente começa os exercícios 2.1 da sessão. Até lá, gente.